Boa noite, queridos. Como vocês estão? Espero que muito bem. Bom, hoje eu trago para vocês mais um vídeo extenso. É um estudo, na verdade. Eu venho falar hoje sobre a construção da sexualidade e ideologia de gênero. É um tema muito complexo, muito polêmico, de diferentes opiniões, enfim. Mas eu me sinto preparado para falar sobre o assunto. Eu quero compartilhar com vocês, eu espero que vocês gostem. Muitas pessoas não vão gostar, outras vão gostar, mas eu acredito que vai esclarecer as dúvidas, né, de muitas pessoas, muitas indagações. E eu me sinto preparado para falar sobre o assunto, eu acho que eu tenho até propriedade para falar sobre o assunto, porque eu vim praticamente de um meio, né, em que essa questão da sexualidade, essa questão de ideologia de gênero é muito forte, muito forte. Então eu vim desse meio, então eu me sinto sim com propriedade para falar sobre o assunto. Então eu quero assim trazer esse assunto não só para as pessoas que não têm conhecimento, mas para aqueles que também possuem conhecimento, que vão entender muito bem a mensagem que eu quero passar, eu acredito que vão entender, né? E para aqueles que são leigos, eu vou tentar explicar de uma maneira mais clara, né? Um pouco mais contextualizada, vamos dizer assim. Acredito que eu vou conseguir. Vamos lá. Então, para que a gente possa entender primeiro essa questão da construção da sexualidade e ideologia de gênero, a gente precisa saber o que é sexualidade. Afinal de contas, o que é sexualidade? Então, aqui no meu roteiro, né, que eu já deixei pronto aqui, preparado, eu coloquei aqui, né, eu coloquei o que é sexualidade. Eu pesquisei e coloquei aqui para que vocês possam saber o que é a sexualidade. A sexualidade humana representa o conjunto de comportamentos que concernem, pertencem, né, à satisfação da necessidade, prestem atenção, e do desejo sexual. Igualmente a outros primatas, né, e fala aqui, os seres humanos utilizam a excitação sexual para fins reprodutivos. Então, para fins reprodutivos. Isso não sou eu quem estou dizendo. Isso é ciência. Para fins reprodutivos e para a manutenção de vínculos sociais. Fins reprodutivos, manutenção de vínculos sociais, mas agregam o gozo e o prazer próprio e do outro. O sexo também desenvolve facetas profundas da afetividade e da consciência da personalidade. Em relação a isto, muitas culturas dão um sentido religioso ou espiritual ao ato sexual, assim como veem nele um método para melhorar a saúde ou perder a saúde. Depende de como você vai usar, de como você terá o ato sexual. Ele pode ser prejudicial ou não. A Organização Mundial da Saúde define que a sexualidade faz parte da personalidade de cada um. Faz parte da personalidade de cada um, de fato. E eu vou explicar isso para vocês. Sendo uma necessidade básica e um aspecto do ser humano que não pode ser separado de outros aspectos da vida. Olha só que interessante. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações. Portanto, a saúde física e mental. Existe até uma pirâmide, né, que fala das necessidades básicas, né, do ser humano, em que a sexualidade, o sexo, né, vamos dizer assim, faz parte de uma das necessidades básicas do ser humano. Então faz sentido, porque além de fazer bem fisicamente, ele faz bem mentalmente. Então a sexualidade, ela está dentro de todo esse contexto aqui: pensamentos, sentimentos, ações, interações, portanto saúde física e mental. Então é uma necessidade do ser humano, né, para que ele possa manter aí vínculos sociais, e isso também agrega a ele prazer próprio e do outro, né? É o que está dizendo aqui. E dentro disso, nós temos o quê? Então, a gente já sabe o que é a sexualidade, né? Então, a sexualidade
engloba tudo isso que eu disse para vocês. E dentro disso nós temos o quê? A orientação sexual. O que é orientação sexual? Então, dentro da sexualidade, nós somos orientados sexualmente. Nós temos uma orientação sexual. E o que seria essa orientação sexual? A orientação sexual ou orientação afetiva, sexual, romântica, refere-se à atração que o indivíduo sente. Então, a orientação sexual nada mais é do que a atração que eu sinto por uma outra pessoa. Pode ser do mesmo sexo ou não. É uma atração sexual. Então, a orientação sexual nada mais é do que a atração sexual que eu tenho para com uma outra pessoa. Eu sinto por uma outra pessoa, certo? Por um indivíduo. E pode ser, aí diz aqui, e pode ser heterossexual ou heteroafetivo, homossexual, homoafetivo, porque envolve a afetividade, né? Não só o sexo, mas o afeto, o carinho, enfim. Bissexual ou biafetivo, pansexual, assexual, entre outros. Aí entra diversas categorias aqui. E dentro disso, da sexualidade, nós temos também a identidade de gênero. O que seria a identidade de gênero? A identidade de gênero diz respeito à identificação do próprio indivíduo, mulher, homem ou transgênero, né? Então, assim, é como eu me identifico com a minha sexualidade. Como eu me identifico? Um ser, né, criado, enfim, o meu sexo, como eu me identifico? Como homem, como mulher ou um transgênero? Eu me identifico com o meu sexo de origem, biológico? Eu, Robson, nasci homem, biologicamente eu sou homem, mas eu me identifico como um homem, né? Como eu me vejo? Como um homem, como uma mulher, né? Como um búfalo, como um cachorro, sei lá, enfim. Como eu me vejo? Qual que é a minha identidade, né, de gênero? Como eu me identifico? Biologicamente eu sou um homem, mas como eu me identifico? Como um homem, como uma mulher? Isso significa identidade de gênero. Então a identidade de gênero diz respeito a como o indivíduo se vê, ao próprio indivíduo. Mulher, homem, transgênero. E aí entra então dentro disso, desse contexto, a expressão de gênero. O que seria a expressão de gênero? É como o indivíduo se expressa de acordo com os papéis. Olhem só que interessante. Como de acordo com os papéis da sociedade. Aí aqui é uma expressão. Como eu vou me expressar na sociedade, né? Ó, então aqui diz, o indivíduo como se expressa de acordo com os papéis da sociedade: feminino, masculino, andrógeno ou gênero fluido. Então, como eu me expresso na sociedade como um homem, como uma mulher, como eu me expresso? Eu me identifico, por exemplo, eu posso me identificar, Robson, biologicamente, aqui, falando com vocês, eu sou um homem. Mas eu posso me identificar nos meus pensamentos, eu posso me identificar como uma mulher. E eu me expresso como um homem. Deu para entender? Na sociedade, eu me comporto como um homem. Para o quê? Por conta de quê? Preconceitos, né? As regras que a sociedade impõe. Porque aqui, ó, a expressão de gênero é como o indivíduo se expressa de acordo com os papéis da sociedade. Feminino, masculino, andrógeno. Então, quer dizer, como eu me porto diante da sociedade. Ou eu posso ser biologicamente homem, certo? Me identificar como, de repente, me identificar como uma mulher e me portar. Como eu biologicamente sou um homem, me identifico como uma mulher, eu acredito que eu possa ser uma mulher, aí entra a questão do transgênero, né? E me comporto como uma mulher, mas biologicamente eu sou um homem. Então, biologicamente sou homem, mentalidade de mulher e me expresso, né? A expressão do meu gênero é feminina. Então, eu me comporto como uma mulher diante da sociedade. Com trejeitos, roupas, enfim, o estilo de vida, tudo como uma mulher. Entra a questão da transgenia, né? Ser transgênero, enfim. Nem sei se é o seu termo correto, transgenia, mas enfim, transgênero. Né? Então existe isso. Então nós temos aqui a sexualidade, dentro da sexualidade nós temos a orientação sexual, a identidade de gênero e a expressão de gênero, como eu me expresso na sociedade. Então vocês
Eu acredito que aqui eu fiz um resumo, né, daquilo que está dentro da sexualidade. E aí, dentro disso, eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre sentimento. Porque eu quero, é, lá na frente, um pouquinho no vídeo, explicar para vocês o que eu quero onde eu quero chegar. O que isso tem a ver com a construção da nossa sexualidade. Então, o sentimento. O que é o sentimento? O sentimento é como eu me sinto. O que eu sinto? As minhas sensações, emoções. É um compilado, né, de sentimentos. Né? Isso ficou um pouco redundante, mas tudo bem. É um compilado de sentimentos, emoções, enfim, né? Então aqui, os sentimentos são o que os seres biológicos são capazes de sentir nas situações que vivenciam. O que eu sinto nas situações que vivencio. Por exemplo, o medo é uma informação de que há um risco, uma ameaça ou um perigo direto para o próprio ser ou para interesses correlatos. Então, o medo é um sentimento, né? Então, é um sentimento de perigo. E aí eu vou expressar aquilo que eu sinto diante daquela situação que me representa um perigo, por exemplo. Isso é um sentimento. A empatia, por exemplo, é uma informação sobre os sentimentos dos outros. O que os outros sentem, eu vou sentir o que eu sinto em relação ao que o outro sente. Eu me coloco no lugar do outro. Esta informação não resulta necessariamente na mesma reação entre os receptores, aquele que recebe a informação, mas varia dependendo da competência em lidar com a situação e como isso se relaciona com as experiências passadas e outros fatores. Então, isso vai depender de todas as experiências que eu tive. A minha empatia vai depender de uma série de informações que eu tive ao longo da minha construção como pessoa, né, de uma série de situações que eu vivi, né? Então, diante daquela situação, eu vou expressar ali a minha empatia, né? Então, depende de uma série de fatores também. O sistema límbico é a parte do cérebro, certo? Que processa os sentimentos e as emoções. Sentimentos humanos podem ser estudados por diversos métodos, como biologia, fisiologia, filosofia, matemática, psicologia e assim por diante, né? Um grande estudioso chamado Abraham Maslow, que é um professor da Harvard, ele comentou que todos os seres humanos nascem com um senso inato, não sente, né? Um inato, a pessoa não constrói aquilo, ela já nasce, né, com aquele sentimento de valores pessoais positivos e negativos. Como assim? Somos atraídos por valores pessoais positivos, tais como. Então, isso já nasce conosco: justiça, honestidade, verdade, beleza, humor, vigor, poder, mas não aquele poder abusivo, precisamos diferenciar isso, ordem, mas não a ordem do precisionismo, de precisão ou perfeccionismo, não é essa. Inteligência, mas não aquela que envolve soberba, arrogância, não é esse tipo de inteligência. Da mesma forma, somos repelidos por injustiça, morbidez, feiura, olha que interessante, fraqueza, falsidade, engano, caos. Nós não gostamos disso. Naturalmente, nós não gostamos disso. Faz parte da natureza humana. Maslow também declara que valores pessoais positivos são definíveis somente em termos de todos os outros valores pessoais positivos. Em outras palavras, não podemos maximizar qualquer virtude e deixar que ela contenha quaisquer valores pessoais negativos sem repulsa. Por exemplo, vamos tentar resumir aqui. O sentimento ele existe, certo? Então o sentimento ele está aqui conosco. Nós temos o sentimento, né, de forma inata, né, um sentimento inato de valores positivos pessoais, de valores pessoais positivos e negativos. Então a gente nasce com isso. Porém, com o meu poder de escolha, que envolve id, ego, superego, um outro contexto, eu não posso me deixar dominar pelos meus sentimentos, certo? Então, eu não sou uma pessoa que me deixa dominar pelos meus sentimentos. Por quê? Porque o sentimento ele é vago. Hoje eu sinto algo, amanhã não. Hoje eu estou com um sentimento e amanhã não. Então, o sentimento ele é vago,
certo? Então, por exemplo, hoje eu posso estar com um ódio, muita raiva e sentir vontade de matar alguém. Imagine se eu fosse atender aos meus sentimentos, entenderam? Se de repente, se eu fosse movido pelos meus sentimentos, eu me tornaria uma pessoa criminosa, né? Eu poderia matar, roubar, fazer o mal, entendeu? Imagina uma pessoa dominada apenas pelos sentimentos. Então, o sentimento ele pode ser controlado, certo? Nós somos seres que pensantes, claro, e que não podemos nos deixar levar pelos sentimentos. E dentro disso, dos sentimentos, nós temos o que? A moral. O que é a moral? Por exemplo, a beleza está associada com o engano. A beleza que está associada com o engano, ela se torna repulsiva. Não tem aquelas pessoas que dizem assim, nossa, fulano, fulana, tão bonito, tão bonita, mas quando abre a boca, nossa, fulano era tão bonito, olha, mas é um fulano é tão bonito, mas é um monstro, né? Enfim. Ou enfim, quando nós, por exemplo, você vê um comercial de algo que te atrai, um lanche, vamos contextualizar. Você vê lá, então, o picles, aquele sanduíche maravilhoso, eles ali fritando aquele hambúrguer, e tá, aquela batata frita caindo, aquela guaraná gelada, e aí aparece ali o nome da empresa. E aí, quando você vai lá para experimentar aquele hambúrguer, não é nada daquilo que você viu no comercial, né? Nossa, no comercial parecia uma coisa tão fantástica, tão absurda de fantástica, assim, e não era nada daquilo. Aquela beleza toda se torna repulsiva para você. Ou uma pessoa, né? Então é aí que ele tá dizendo aqui, ó. A beleza que está associada com o engano, te enganaram, ela se torna repulsiva. Quando você planeja uma viagem para um lugar que você vê nas fotos é maravilhoso, chega lá não é nada daquilo. Uma beleza que se torna repulsiva. A justiça associada com a crueldade é repulsiva. Pessoas que fazem justiça com as próprias mãos, sabe? Aquela pessoa que vai lá e comete, em nome da justiça, vai lá e comete atos bárbaros, criminosos até. É uma crueldade, uma justiça associada com crueldade, se torna repulsiva. Esta capacidade inata de sentir atração ou repulsão é o fundamento da moralidade, né, da moral. Em outras palavras, sentimentos bem entendidos formam a capacidade interior com o qual nascemos para chegar ao que pensamos ser bom, mal, certo ou errado, certo? Isso é moral. E aí agora eu quero entrar um pouco mais na parte da sexualidade, da construção da sexualidade. Então vamos lá. Agora o bicho vai pegar um pouco aqui. Agora a coisa começa a ficar um pouco polêmica. Mas o estudo vai ficar bem interessante. Então assim, dentro do que eu disse pra vocês, sexualidade, o que envolve a sexualidade, né? Identidade de gênero, expressão de gênero, enfim, tá, nós temos ali o que nós chamamos de. Dentro disso, nós temos o que nós chamamos de gênero binário. Existe, né? Esse conceito, desculpa, chamado gênero binário. O que seria gênero binário? O termo descreve um sistema no qual a sociedade, prestem atenção, a sociedade divide as pessoas entre homem e mulher. Então não sou eu quem estou dizendo. Isso aqui é ciência. A própria sociedade faz isso, não sou eu quem estou dizendo. Então, descreve um sistema no qual a sociedade divide as pessoas entre homem e mulher, não tem um terceiro sexo, percebam só. E determina para elas papéis sociais de gênero, identidade de gênero e atributos. Papéis de gênero são um dos aspectos de um sistema de gêneros binários. Então, esse papel de gênero, homem e mulher, faz parte de um gênero binário, né? É como o indivíduo se comporta na sociedade, exercendo o seu papel de homem ou mulher. Então, uma mulher heterossexual, hoje em dia, né, dentro desse contexto de sexualidade, ele é chamado de um homem, né? Desculpa. Um homem heterossexual é chamado de homem cis. E a mulher de mulher cis, que seria o heterossexual, aquele que exerce o seu papel como homem ou como mulher na sociedade. Então seria o gênero binário. E aí, claro, eu não poderia deixar de falar da palavra de Deus dentro disso tudo aqui. Porque, assim, claro que eu quero falar a respeito da religião cristã também. O que o cristianismo diz, o que fala a respeito de tudo isso.
da sexualidade, a respeito do ser homem, mulher, o que que a palavra de Deus nos diz, né? Então vamos lá, porque assim, gente, eu quero dizer aqui pra vocês que eu sou cristão, então eu quero colocar também a ótica cristã. Claro que cada um tem a sua opinião, respeito todas, tá? Mas eu quero colocar aqui uma ótica cristã do assunto, tá bom? Então, o que que Deus diz lá na palavra, em sua palavra, em Gênesis 1? Gênesis 1, 26 em diante, Deus diz, a palavra diz o seguinte: E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Detalhe, e Deus os abençoou, e disse: Frutificai e multiplicai-vos, homem e mulher. Então, dentro da sexualidade, quando o homem se une à mulher, eles conseguem multiplicar-se, certo? Eu preciso então do gênero masculino, biologicamente dizendo, e do gênero feminino também, biologicamente dizendo. A união entre ambos gera um outro indivíduo, multiplicação, certo? É o natural, biologicamente dizendo, é o natural. É o que a palavra de Deus diz, certo? E aí, dentro disso, eu preciso dizer algo que eu pesquisei e coloquei aqui no roteiro, para que vocês possam entender. Tudo aquilo que foge ao natural, certo? Porque eu não posso deixar de dizer também. Então vamos lá. Eu coloquei uma palavra que ela pode causar uma certa estranheza, mas não é que ela seja uma palavra ruim, tá, gente? Mas eu coloquei aqui para que vocês possam entender. A palavra é perversão. O que que é perversão diante de tudo isso? Perversão vem do latim pervertere, que corresponde o ato ou o efeito de perverter. Seria isso. O que seria? Tornar-se perverso. Como assim? Corromper, desmoralizar, depravar, alterar. Pesado, hein, Robson? Mas como assim? Continua. É um termo usado para designar o desvio. Pronto. Desvio. Simplesmente isso. Desvio. É que essas palavrinhas são feias, né? Desmoralizar, depravar, alterar. Mas é um desvio por parte de um indivíduo ou grupo de qualquer dos comportamentos humanos considerados normais ou ortodoxos para um determinado grupo social, certo? Os conceitos de normalidade e anormalidade, no entanto, variam no tempo e no espaço, em função de várias circunstâncias, certo? Então, isso é o conceito. A perversão distingue-se de neurose e da psicose como modo de funcionamento e organização defensiva do aparelho psíquico. O termo é também frequentemente utilizado com um sentido específico de perversão sexual. Quem diz isso sobre o desvio sexual é Freud. Freud fala muito sobre a perversão sexual. Mas o que é perversão sexual? Aí nós precisamos entender que perversão é um desvio, certo? Foge ao natural. A perversão sexual, então, nada mais é do que tudo aquilo que foge ao natural dos prazeres humanos, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, uma prática sexual que não seria uma prática sexual que não visa reprodução. Isso quem diz é Freud. Uma prática sexual que não visa reprodução. Então, a partir do momento que você tem uma prática sexual que não visa a produção, né? Que não há reprodução, como diz a palavra lá, crescei-vos e multiplicai-vos, frutificai e multiplicai-vos, não tem a reprodução, é uma perversão. É uma perversão. Porque envolve um sentimento egoísta, em busca de prazeres, hedonista.
um sentimento. Ah, eu quero só prazeres. A busca de prazeres. A busca por prazeres, certo? A busca somente pelos prazeres é um sentimento hedonista, egoísta. É uma perversão sexual. Isso envolve. E dentro da perversão sexual, nós temos diversos, vamos dizer, distúrbios, não, desvios, né? Desvios daquilo que seria um comportamento natural. Por exemplo, a prática do sadismo, né, em que eu gosto de provocar a dor no outro para sentir prazer. Erotismo, quando eu determino algo como um objeto de amor, né? Eu erotizo demais algo, só aquilo. Eu torno aquilo erótico. Masoquismo, quando eu sinto prazer na dor. A minha satisfação está na dor dentro do ato sexual. Eu gosto de sentir dor. Zoofilia, prática com animais, sexo com animais, por exemplo. Pedofilia, com crianças. Exibicionismo. Estupro, certo? Masturbação, que é um ato egoísta também. Então, Então, tudo isso seria uma perversão. E. Não estou criticando, tá, gente? Por favor. Dentro do que não está. Assim, não tem a reprodução, né, no caso, como Freud diz lá, que visa a perversão, tudo aquilo que foge da produção, vamos dizer assim, né, da reprodução, é uma perversão. O ato homossexual também é considerado uma perversão. A homossexualidade também é um ato pervertido. Não estou dizendo que a pessoa pervertida é uma pessoa má, mas é um desvio também. Pela psicanálise, o ato homossexual é sim um desvio, é considerado como desvio, porque não visa a reprodução. Não tem como um homem com outro homem se reproduzirem. Uma mulher com uma outra mulher se reproduzirem. Ele precisa do sexo oposto para poder se reproduzir. Certo? Então, isso é um desvio. É uma perversão. E dentro disso, gente, agora nós vamos falar sobre a construção da sexualidade. Para que a gente possa entender como construímos a nossa sexualidade, eu coloquei aqui o que Freud diz sobre. Que nada melhor do que Freud para dizer, né? Porque se eu disser, pode ser que as pessoas me critiquem, mas não sou eu quem estou dizendo. Então, a construção da sexualidade tem algumas fases, e Freud explica muito bem isso, ele estudou muito sobre isso, e eu pesquisei também. E aqui dentro da sexualidade, para que vocês possam entender, quando o indivíduo não passa de uma forma sadia por uma dessas fases, ele pode ter problemas na área sexual. Por exemplo, muitos psicólogos, psiquiatras dizem que a homossexualidade, a origem da homossexualidade, está na ausência de uma figura paterna ou materna, no caso da mulher, né? A homossexualidade feminina, né? O lesbianismo, na ausência da figura paterna ou a presença de uma figura muito autoritária, paterna ou materna, certo? Então, o que o homossexual faz? Ali na construção da sua sexualidade, da sua identidade, vamos dizer assim, quando ele tem um pai, vamos dizer assim, um pai ausente ou um pai autoritário demais, ele começa vamos dizer assim, a ter um fascínio pelo universo feminino, né? Então ele começa a observar o comportamento dos outros homens, por exemplo. Quando um homem trata muito bem uma mulher, ele começa a olhar para aquela menina e falar: nossa, é assim que os homens tratam as mulheres, porque ele não tem a referência masculina dentro de casa para que ele possa desenvolver, construir a sua sexualidade. Então ele começa a imaginar que daquela forma que o homem trata, né, enfim, a, a mulher, ele começa a imaginar que ele poderia ser tratado daquela forma, porque ele não tem a figura masculina. Então é muito complexo. Então vamos lá, porque o vídeo vai acabar. Então dentro disso nós temos a fase oral, que seria a zona de erotização. A zona de erotização é a boca e o prazer ainda está ligado à ingestão de alimentos e à excitação da mucosa dos lábios e da cavidade bucal. Objetivo sexual consiste na incorporação do objeto. Então é aquela fase em que a criança leva tudo pra boca, os prazeres dela estão na boca, né? Então essa é a fase oral, a fase em que, por exemplo, o bebê ali
tá na fase de amamentação. Se a mãe o priva disso, por exemplo, ele pode se tornar um adulto fumante, ele pode se tornar uma criança que fala muito, ele pode se tornar um alcoólatra, se ele não passa muito bem por essa fase oral. A fase anal, que vai dos 2 aos 4 anos aproximadamente, a zona de erotização é o ânus e o modo de relação do objeto é de ativo e passivo, que seria isso, intimamente ligado ao controle dos esfíncteres anais, as esfíncteres anal e uretral. Este controle é uma nova fonte de prazer, acontece entre 2 e 5 anos, o complexo de Édipo, e é em torno dele que ocorre a estruturação da personalidade do indivíduo. Então, nessa fase, o bebê ele começa a descobrir que ele tem um controle de poder